vou conversar com o Alcides Tenório Júnior, que é superintendente do IBGE aqui no estado de Alagoas. Alcides, quais as dificuldades que os recenseadores do IBGE têm enfrentado nessas coletas, nesses números que se estendeu inclusive o período até dezembro, não é isso? Bom dia. Bom dia. O IBGE fez uma ampliação do prazo nacional da coleta para dezembro, início de dezembro. Tá? Entretanto, em Alagoas nós estamos indo muito bem, estamos em terceiro lugar nacional hoje, medalha de bronze por enquanto, e nós temos todas as condições de entregar o censo dentro do prazo já estabelecido inicialmente, que é o final agora de outubro. E nós estamos fazendo todos os esforços possíveis para fazer isso, porque vamos usar o prazo de novembro para melhorar ainda mais a qualidade do nosso trabalho, revertendo algumas recusas, indo a alguns domicílios que a gente não conseguiu localizar as famílias para recuperar essas informações e também fazendo algumas coordenações e supervisões de qualidade em campo. Você há pouco falou em recusas. Aqui no estado nós tivemos muitas recusas? Nós temos tido um número significativo de recusas, tá? Entretanto, nós estamos abaixo da média Brasil, e aí já queremos agradecer toda a população alagoana, especialmente aqui em Arapiraca. Em Alagoas nós temos cerca de 1,6% de recusa, mas o grande problema que nós estamos enfrentando são os domicílios que nós chamamos de fechados, ou seja, aqueles que têm famílias morando, mas que a gente não consegue localizar as famílias. Então a gente não consegue aplicar o questionário. O recenseador volta 4, 5 vezes, volta à noite, às vezes final de semana, e não está conseguindo fazer. Só em Arapiraca nós estamos com 10 mil domicílios nessa situação hoje. E aí é importante fazer o apelo para todos que, de fato, quando tiverem a primeira oportunidade de responder ao recenseador no seu domicílio, façam. Chegou o prazo de conclusão, por exemplo, em dezembro, finaliza o censo 2022. O que é que o IBGE faz com essas recusas que os recenseadores não tiveram oportunidade de conseguir fazer a pesquisa? Nós vamos lutar até o último instante para reverter as recusas e para entrar, né, na verdade não entrar, mas fazer a coleta desses domicílios fechados, né, ou seja, fazer o questionário. Aqueles que a gente não conseguir, o IBGE pega uma média das informações ao redor, naquela região, naquele setor censitário, e atribui aquele valor ao domicílio que a gente não conseguiu aplicar o questionário. Ou seja, a média de habitantes no domicílio, a média de idade do domicílio, de renda. Para quê? Para que aquele domicílio não deixe de ser contado. Agora, para nós o que realmente é melhor é fazer o questionário com a família, com o morador, porque aí a gente vai ter as informações reais do Brasil. Ou seja, a gente conversa muito, fala muito de uma média por família, por residência. E eu particularmente digo, não, geralmente o IBGE trabalha com essa média de 3 pessoas por residência. É justamente isso? É exatamente isso. A média em 2010 era um pouco maior. No estado foi de 3,3. Hoje, o nosso estado está com a média de 3,03, praticamente 3 pessoas por domicílio, em média. E isso está em linha com o que acontece no Brasil inteiro. A quantidade de pessoas por domicílio tem diminuído e a quantidade de domicílios tem aumentado. Em Arapiraca também a população fica perto dessa média de 3, um pouquinho abaixo de 3 só, mas a gente pode considerar que são 3 por domicílio. Eu não sei se você tem esses números exatos, mas, por exemplo, em Arapiraca, em termos de percentual para concluir esse censo 2022. Bom, esse percentual a gente acaba não divulgando, mas a gente divulga as pessoas que a gente já localizou. Então nós já recenseamos 153 mil pessoas em Arapiraca. Nós já temos 10 mil domicílios que a gente precisa fazer o questionário e não localizou a família, então pelo menos mais 30 mil pessoas aí. E ainda estão faltando 60 setores censitários serem abertos e finalizados. E também estamos com cerca de 170 setores censitários sendo realizados ainda. Então significa que a gente tem que, de um total de 400 regiões de coleta, setores censitários, a gente ainda tem que concluir 170 e ainda tem que abrir e concluir mais 60. Então a gente tem muito trabalho pela frente desse mês e a gente entende que a população vai ultrapassar facilmente os 200 mil, como já é esperado, e Arapiraca muito provavelmente vai crescer. Mesmo sem ter concluído, já dá para ter uma ideia a questão da escolaridade do arapiraquense?
Esses dados a gente ainda não tem disponibilizados, tá? A gente vai começar a disponibilizar os dados em dezembro, quando nós entregamos as informações para o TCU, a formação de população dos municípios, para que ele possa dividir o índice de participação dos municípios, que vai redundar no FPM, no caso. O famoso FPM, e também o FPE dos estados. Depois daí o IBGE começa a publicar suas informações. Começa pelas informações preliminares e aí vai aprofundando as informações e entregando para a sociedade nos próximos 2 anos. Mas eu garanto que no final desse ano, início do ano que vem, essas informações já começam a ser disponibilizadas para todos nós. Bom, para a gente finalizar, quero parabenizar o trabalho do IBGE, que é um trabalho de extrema importância a nível nacional, e queria que você relatasse o que você me falou em off aqui, a situação do fenômeno que foi o NN Play para o IBGE, né? Isso foi fantástico, né? Porque nós fizemos uma iniciativa inovadora no IBGE no censo de 1960, no Maracanã, no jogo entre Flamengo e Fluminense. O IBGE conseguiu colocar uma faixa no Maracanã, falando do censo. Aí, tantos anos depois, em Alagoas, lá no estádio Rei Pelé, nós conseguimos fazer o CSA entrar de colete, com esse colete que é o que o recenseador vai usar, devidamente identificado. Pode usar aqui esse QR Code para identificar ele no nosso site, tá? Pontão da câmera. E com boné e com a faixa. Então, 60 anos depois a gente tem a entrada de um clube fazendo esse tipo de trabalho. Fizemos depois também com o CRB e também com a ASA. Só que, nessa oportunidade, o NN Play estava fazendo também a divulgação do trabalho. E a diretoria do IBGE utilizou esse recorte do NN Play, preferindo ele ao do Premier, inclusive, para mostrar o trabalho de divulgação do censo na nossa abertura nacional do censo no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, e também nos nossos eventos digitais. Então foi fantástico, o Brasil inteiro, o IBGE inteiro, no Brasil inteiro, sabe hoje quem é NN Play e curtiu bastante a transmissão de vocês. Narciso, muito obrigado. Muito obrigado, agradecemos a todos e reforçamos a todos os arapiraquenses e também toda a população da região que recebam bem os recenseadores, confirmem a identificação do recenseador para sua segurança e, além disso, exercitem a cidadania, porque os dados do censo são fundamentais e importantíssimos para toda a política pública que o país vai executar nos próximos 10 anos. Bom, então o censo segue até o mês de dezembro, não só aqui em Alagoas, mas em todo o país. É importante, conforme disse o Alcides, você exercer esse ato de cidadania, passar os dados, porque é de extrema importância para a economia também do país, enfim, uma série de situações. Com imagens do repórter cinematográfico André Carlos, reportagem Eduardo Cardeal.